A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, bom dia a todos, sejam bem-vindos à poderosa oração do dia, queridos e amados. Amados, hoje eu trago uma passagem aqui, queridos e amados, em 1 Reis, capítulo 18, queridos. Vamos ler aqui o capítulo 18, do versículo 22 ao versículo 40, queridos e amados. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos e a todas e recebam a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 22 ao 40. E a palavra de Deus nos fala assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Disse-lhes: Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles os escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhes meta fogo. Eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha. Não lhes meterei fogo. Então invoquem o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus quer responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolha para si vos um dos bezerros, e preparareis o primeiro, porque sois muitos e invocais o nome do vosso Deus. E não lhes meta fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, dizendo: Amanhã até o meu dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia claramente: clamem em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entende alguma coisa que fazer, entende alguma viagem, ou seja, tenha saído em alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles chamavam em grande voz, se retalhavam com facas e com lacerdas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando do meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjarem se oferecessem, ou seja, eles se ofereciam. Porém, não houve voz, nem resposta, nem ação, nem atenção alguma. Queridos e amados, aqui nessa primeira parte, os profetas de Baal clamaram desde a parte da manhã até meio-dia e não houve resposta alguma. E aqui vamos para a segunda parte. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos
dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um fogo em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: Faz segunda vez, faz terceira vez. E disse: Ainda faz a terceira vez. E fizeram terceira vez. Só repetindo aqui, queridos amados, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: Faz segunda vez, e fizeram segunda vez. E disse: Faz terceira vez, e fizeram a terceira vez. E de maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até ao redor do altar, está amarrado em nome do Senhor Jesus, e ainda até o rego encheu de água, ou seja, ele fez ao redor do altar uma levada, queridos amados, ele cavou ao redor do altar, e ali é chamado de rego, e ali encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje aqui, tu és Deus. Manifesta-se hoje que tu és Deus e que tu és Deus em Israel. Só repetindo. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, queridos amados, naquela hora caiu fogos do céu, caiu fogos do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó ainda. Lambeu a água que estava no rego. O que, vendo tudo, o povo caiu sobre os seus rostos, e vendo o que tinha acontecido sobre o seu rosto, o povo disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Queidson, e ali os matou. Queridos e amados irmãos, este é o grande profeta Elias, cujo foi arrebatado em vida, queridos e amados. Elias, ele não morreu como os outros. Ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo pelo próprio Deus para o céu, queridos e amados.
Amados irmãos, mas este mesmo profeta Elias, ele se abateu de uma depressão enorme, queridos amados, e se escondeu em uma caverna logo após fazer esse feito. Ele se escondeu. E o Senhor Deus, queridos amados, ele estava deitado embaixo de uma árvore. O Senhor Deus foi lá onde ele estava, trouxe água e pão, mandou ele se levantar e ele caminhar para o monte de Deus. Ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força deste pão sobrenatural, queridos amados. Porque não era um pão comum, era um pão com a força de Deus. E ali quando Elias chegou no monte do Senhor Deus, ele, queridos amados, se abateu de uma angústia, de uma depressão e se escondeu em uma caverna. E o Senhor Deus foi até ele e disse: Elias, o que tu faz aí? E Elias, com muita persistência de Deus, saiu da caverna, queridos amados. O próprio Deus foi até Elias. E não foi através de fogo, de trovão, não, queridos amados. Ele foi através de uma brisa suave. Sabe? Veio terremoto, veio vento forte, mas não era Deus. Veio uma brisa suave e ali naquele momento Elias percebeu que era Deus e Deus começou a falar com Elias: Elias, saia daí. Não fique aí, saia, Elias. E Elias saiu, queridos amados, daquela depressão e daquela angústia. Não sei qual o problema que você está passando, mas só sei e vou te dizer aqui, que Deus, Ele, queridos amados, quando nós nos arrependemos verdadeiramente e o procuramos, sabe, Ele nos perdoa. Ele só não quer que você cometa o mesmo pecado novamente, queridos amados. Nenhum pecado Ele quer que cometamos. Mas se cometemos algum pecado novamente, Ele vai nos perdoar se nós verdadeiramente nos arrependemos de coração, queridos amados. Por isso, vamos orar agora. Coloca o seu pensamento no Senhor Deus e orem assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos e clamamos a Ti, Senhor, misericórdia, perdão. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados em palavras, em atos, em ações, Senhor, que venha, meu Deus, a nos desviar do caminho, Pai. Que o Senhor venha nos abrindo os olhos. Oh, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, nos mostrando por onde devemos seguir. Oh, meu Senhor e meu Deus, livra-nos de todo mal. Perdoa-nos, Senhor, por pecados em atos, em palavras, em pensamentos, Senhor. Perdoa-nos, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus e aleluias, louvado seja o Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, pois teu reino, Senhor, o poder, a honra e a glória hoje e amanhã, e para todos sempre. Louvado seja Deus. Glórias a Deus e aleluias. Fica com Deus, queridos e amados. Que Deus abençoe as suas vidas. Fica na paz, tenha um bom dia. Louvado seja o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Compartilhe com pelo menos 7 pessoas esta poderosa palavra e oração, queridos e amados. Deus vai mudar vidas através da palavra dele e você vai ser usado para isso. Não se envergonhe, compartilhe com pelo menos 7 pessoas. Se inscreva neste canal, é gratuito, ninguém paga nada, ainda recebe conteúdo dessa magnitude. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe as suas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus e aleluias, louvado seja o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Um bom dia a todos e a todas.